Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar a 15ª parte da segunda epístola do apóstolo São Pedro. Você vai gostar do resultado. Fique de olho no crescimento do conhecimento de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 4 a 11. Como é a sensação que está sentindo agora quando ouve essa verdade? Quer se sentir à vontade com o recurso da palavra de Deus, a Bíblia? Fica conectado aqui agora com a palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber como funciona? Você vai se aprofundar mais e mais. E nesse aprofundamento, a palavra de Deus, a Bíblia, fique com os ouvidos atentos ao que Deus quer falar com você. Mantenha o foco. Fique atento na provisão divina para a piedade. Depois de saudar os cristãos, o apóstolo São Pedro começa a falar sobre a quantidade superlativa de vida que Deus concedeu a eles. Em contraste com os falsos mestres, Pedro deixa claro que os recursos para uma vida piedosa não vêm do esforço humano, nem do conhecimento místico, esotérico, mas da doação divina. Vou lembrar a você, aqui agora, das verdades que ouviu sobre a provisão divina no conteúdo anterior. Primeiro, a fonte da provisão divina, Deus. Segunda, o propósito da provisão divina, vida de piedade. Terceiro, a apropriação da provisão divina, conhecimento completo. Se sente pronto agora ao mergulho em profundidade do pleno conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia? A Bíblia diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, cosmos. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Coloque a Bíblia em sua mente. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, ágape. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Bíblia diz, eu acredito. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 4 a 11. Fique atento. Do crescimento, do pleno conhecimento de Deus, a provisão divina. Em quarto lugar, as bênçãos da provisão divina. Eu fico imaginando, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas. Epagelma, promessas. 2 Pedro 1:4. Pedro é eloquente ao descrever as promessas de Deus. Pedro tem o cuidado de adjetivá-las com grande ênfase. As promessas de Deus são preciosas e imensas. Ao que parece, Pedro, o apóstolo, gosta do adjetivo precioso, pois escreve sobre a fé igualmente preciosa, as preciosas e muito grandes promessas, o precioso sangue, a pedra preciosa e o Salvador precioso, Cristo Jesus. A fé cristã não é um caminho de sacrifício sem recompensa, mas uma estrada ladeada por promessas benditas, abundantes e gloriosas. A vida cristã não é uma jornada penosa e frustrante. Temos, como cristãos, preciosas e muito grandes promessas. Aquele que fez as promessas é fiel para cumpri-las. Cristo Jesus, o Messias. Coloque a Bíblia e as promessas de Deus em sua mente. Em quinto lugar, o alcance da provisão divina, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Fique de olho na Bíblia. Deus nos resgatou de uma grande condenação para uma grande salvação. Por intermédio das preciosas e muito grandes promessas de Deus, nascemos do Espírito Santo, nascemos do alto e passamos a fazer parte da família de Deus em Cristo Jesus. Eu e você estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Messias, Cristo Jesus. E os nossos corpos serão ressuscitados igualmente ao corpo glorificado de Cristo Jesus. Deus está esculpindo em nós o caráter do Messias, seu Filho, Cristo Jesus, tornamo-nos coparticipantes da natureza divina. Agora eu penso, como o bebê compartilha da natureza dos pais, a pessoa nascida de Deus pela fé em Cristo Jesus compartilha da natureza do próprio Deus. Quero que se lembre disso. Nós somos filhos de Deus por adoção e por natureza. Como juiz, Deus não apenas nos justificou, mas nos adotou em sua família. Saímos do tribunal de Deus não como réus, condenados, mas como filhos adotados. Aquele que nos deveria sentenciar à morte eterna, ele nos adota como filhos. E isso por causa da justiça do Messias, Cristo Jesus, imputada a nós. No entanto,
mais que isso, somos filhos por natureza, pois nascemos da água e do Espírito Santo. Eu e você recebemos uma nova natureza e um novo coração. Eu e você temos agora não apenas o nome do nosso Pai Celeste, mas sua natureza, seu caráter e sua semelhança. Como se sente quando ouve toda essa verdade? Em sexto lugar, eu continuo imaginando a solene advertência da provisão divina, 2 Pedro 1,4, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, cosmos. A salvação implica rompimento com a velha vida de pecado. As paixões do mundo corrompem, mas a obra de Deus em nós e por nós nos dá a santificação. A natureza determina o desejo. O porco quer chafurdar na lama e o cão deseja voltar ao seu próprio vômito. Mas as ovelhas anseiam por pastos verdejantes. A natureza determina o comportamento. Já parou para pensar nisso? As águias voam e os golfinhos nadam, porque é de sua natureza proceder desse modo. A natureza determina a escolha do ambiente. Os esquilos sobem nas árvores, as toupeiras fazem tocas debaixo da terra e as trutas nadam na água. A natureza determina a associação. Os leões andam em bandos, as ovelhas em rebanhos, os peixes em cardumes. Se a natureza determina os desejos e se temos dentro de nós a natureza de Deus, então precisamos ansiar por aquilo que é puro e santo. O próprio Messias, Cristo Jesus, nos exortou: sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. Coloque a Bíblia em sua mente. Fique de olho. O crescimento diligente rumo à maturidade cristã. O apóstolo São Pedro ensina que a vida cristã exige empenho, dedicação e esforço. 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Vamos entender. Há duas coisas essenciais na vida: nascer e crescer. Onde a vida precisa existir crescimento. A falta de crescimento espiritual é sinal de morte espiritual. Esse crescimento espiritual, porém, não é automático. Requer diligência e disciplina espiritual. O apóstolo São Paulo escreveu aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Coloque a Bíblia em sua mente. Um cristão displicente é uma contradição de termos, uma vez que a graça de Deus exige e capacita que o cristão seja diligente rumo à maturidade cristã. Você sabia? Quer saber quais são os instrumentos divinos para te levar a esse crescimento espiritual, à maturidade cristã?
O apóstolo São Pedro selecionou uma lista de virtudes que precisam ser encontradas na vida do cristão que possui uma vida cristã saudável, sadia, madura. Cada virtude dá origem à seguinte e a facilita, se sente pronto para ouvir. Em primeiro lugar, a fé e a virtude. 2 Pedro 1,5. Associai com a vossa fé a virtude. Fique de olho no histórico do verbo grego epichoregel. Associai. Essa palavra é fascinante. É uma metáfora tirada dos festivais atenienses de drama, em que um indivíduo rico chamado de choregos pagava as despesas do coro, juntando-se ao Estado e ao poeta para fazer e realizar as peças de teatro. Esta podia ser uma atividade dispendiosa, mas mesmo assim os choregoi competiam entre si na questão dos equipamentos e do treinamento dos coros. Logo, a palavra veio a significar cooperação generosa e dispendiosa. Você sabia? O cristão deve se ocupar desse tipo de cooperação com Deus para produzir uma vida cristã saudável que é para a honra do nome dele. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Pedro começa a sua lista com a fé. A fé é a pedra fundamental sobre a qual estão erigidas todas as colunas da vida cristã. Essas virtudes são inalcançáveis até que se tenha dado o passo inicial de fé. O cristão é salvo pela fé em Cristo, vive pela fé em Cristo, vence pela fé em Cristo e caminha de fé em fé em Cristo. A fé não vem só. Ela é acompanhada pela virtude, e virtude tem a ver com a excelência. A vida do cristão precisa refletir a excelência do caráter do Messias, Cristo Jesus. Nosso alvo é chegar à estatura de Cristo Jesus, à semelhança do Filho de Deus, o Messias, Cristo Jesus, o homem perfeito e excelente, 100% Deus e 100% homem. A virtude cristã não consiste em ilustrar qualidades humanas, por melhores que sejam, mas em produzir qualidades divinas que tornam uma pessoa mais semelhante a Cristo Jesus, o Messias. Quero que pense nisso. Em segundo lugar, a virtude e o conhecimento. 2 Pedro 1,5, o conhecimento. Preste atenção. A virtude deve ser associada ao conhecimento. A palavra grega epignosis, traduzida aqui por conhecimento, significa conhecimento pleno ou conhecimento crescente. Refere-se ao conhecimento prático ou discernimento. Tem que ver com a capacidade de lidar de forma certa e adequada com a vida. Esse conhecimento é obtido no exercício prático da bondade. Ressalto, mais uma vez, que o apóstolo São Pedro está com isso rechaçando a heresia dos falsos mestres gnósticos que ensinavam o povo a buscar um conhecimento místico e esotérico com o fim
de conduzi-lo a Deus. Esse conhecimento era apenas para os iniciados, para aqueles que se submetiam a determinados rituais místicos. O verdadeiro conhecimento de Deus não está no misticismo, mas em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias. Não deve ser buscado através de experiências esotéricas, mas nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o conhecimento e o domínio próprio, 2 Pedro 1,6. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade. O conhecimento deve ser associado ao domínio próprio. A palavra grega egikrateia, domínio próprio, significa autocontrole. E esse autocontrole é fruto do Espírito Santo e não esforço da carne. O livro de Provérbios dá grande destaque ao domínio próprio. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina seu espírito do que o que toma a cidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Pedro comparou o cristão com um atleta que precisa ter disciplina e autocontrole para conquistar o prêmio. Você sabia? Domínio próprio significa controlar as paixões ao invés de ser controlado por elas. É a submissão ao controle de Cristo Jesus que habita no cristão. Enquanto os falsos mestres gnósticos ensinavam que o conhecimento os libertava da necessidade de controle próprio, Pedro enfatiza que o verdadeiro conhecimento leva ao domínio próprio. Qualquer sistema religioso que divorcia a religião da ética é fundamentalmente heresia. O misticismo dos falsos mestres gnósticos desaguava em dois perigos extremos: ascetismo e licenciosidade. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ambos são nocivos, incompatíveis com a vida cristã. O cristão não é um eremita, nenhum depravado. Cristo não nos tirou fisicamente do mundo, mas nos salvou do mundo e nos enviou como luzeiros a brilhar numa geração dominada pelas trevas. O cristão é alguém que tem domínio próprio, que não é governado por paixões internas, nem por pressões externas. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, o domínio próprio e a perseverança. 2 Pedro 1,6. O domínio próprio deve ser associado à perseverança. A palavra grega hipomone, traduzida aqui por perseverança, significa paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. Você sabia? O domínio próprio ajuda a lidar com os prazeres da vida, enquanto a perseverança diz respeito principalmente às pressões e aos problemas da vida. Perseverança é a disposição mental que não é abalada pela dificuldade e pela aflição e que pode resistir às duas agências satânicas, a oposição do mundo da parte de fora e a sedução da carne da parte de dentro.
A vida cristã, embora gloriosa, não é um mar de rosas. Não pisamos aqui em tapetes aveludados. Aqui não é o céu, a pátria celeste. Aqui choramos e gememos. Aqui somos assolados por tempestades e navegamos por mares revoltos. Aqui, neste mundo, cruzamos desertos tórridos e atravessamos vales escuros. Sofremos ainda ataques externos e temores internos. Quero que se lembre disso. Para lidar com essas circunstâncias adversas, precisamos de hipomone, perseverança, uma paciência triunfadora. Isso não é estoicismo. Não trincamos os dentes para enfrentar as lutas da vida. Não se trata apenas de ter paciência, mas uma paciência que exulta mesmo no vale da provação. O cristão tempera suas lágrimas com alegria indizível e cheia de glória. Os cristãos vivem com os pés no vale, mas com o coração na pátria celeste. Os cristãos erguem a voz para louvar a Deus não apenas depois da vitória, mas a fim de alcançar a vitória. Os cristãos gloriam-se nas fraquezas, cantam nas prisões e marcha resoluto, mesmo que seja para o martírio. Quero que se lembre disso. Em quinto lugar, a perseverança e a piedade. 2 Pedro 1,6. A perseverança deve ser associada à piedade. O termo grego eusecheia, traduzido por piedade, é a palavra primária para religião, no uso pagão popular. Se trata daquela consciência muito prática de Deus em todos os aspectos da vida. Piedade é a virtude que descreve nosso relacionamento certo com Deus. É a qualidade do caráter que torna uma pessoa distinta. A pessoa piedosa vive acima das coisas mesquinhas da vida, das paixões e pressões que controlam a existência dos outros. No mundo que valoriza tanto o poder, o sucesso, a riqueza e a saúde em detrimento dos valores espirituais, é preciso compreender que a nossa maior necessidade é de uma vida piedosa. O apóstolo São Pedro chega a dizer que a piedade para tudo é proveitosa. Guarde isso em sua mente. Muitos benefícios advirão. Em sexto lugar, a piedade e a fraternidade. 2 Pedro 1,7. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor ágape. A piedade deve ser associada à fraternidade. A palavra grega Filadélfia, traduzida aqui por fraternidade, significa amor, amar o próximo como se ama um irmão sanguíneo. Amamos os nossos irmãos de sangue não apenas por suas virtudes, mas apesar de suas fraquezas, não apenas por causa de seus méritos, mas apesar de seus deméritos. É assim que devemos amar uns aos outros na Igreja de Cristo Jesus. O apóstolo São Pedro fala sobre o amor fraternal não fingido. O autor de Hebreus enfatiza que deve ser constante o amor fraternal. A Bíblia diz, eu acredito, eu e você precisamos amar nossos irmãos, sejam quais forem as diferenças de cultura, classe e afiliação eclesiástica.
Isso acarreta levarmos os fardos um dos outros. Como é a sensação quando ouve tudo isso? Em sétimo lugar, a fraternidade e o amor. 2 Pedro 1:7. A fraternidade deve ser associada ao amor. A palavra grega ágape significa amor sacrificial incondicional. Foi o amor demonstrado pelo Messias Cristo Jesus na cruz. Da mesma forma que Cristo Jesus nos amou e se entregou por nós, devemos amar uns aos outros, entregar nossa vida. O mundo vai perceber que somos discípulos de Cristo através do amor. Esse amor é a prova irrefutável de que somos discípulos de Cristo Jesus. O amor é a apologética final, o último e decisivo argumento de que, de fato, pertencemos à família de Deus em Cristo Jesus. A causa desse amor não está no objeto amado, mas na pessoa que ama. Não amamos por causa dos nossos méritos ou dos méritos das pessoas, mas apesar de seus deméritos. Fique atento. Ouça agora as implicações práticas do crescimento espiritual. Depois de falar sobre os degraus do crescimento espiritual, o apóstolo São Pedro mostra as implicações práticas desse crescimento. Pedro menciona 3 resultados práticos. Você vai ouvir agora. Primeiro, uma vida frutífera, porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inatos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1:8. Coloque a Bíblia em sua mente. Um cristão estagnado é infrutífero e inativo. Não tem fruto nem obras, é ineficaz. Quem não cresce não faz nada de útil para o reino de Deus. A falta de crescimento sinaliza a falta de vida espiritual. O pleno conhecimento de Cristo Jesus implica necessariamente uma vida ativa e frutífera. Obviamente, o apóstolo São Pedro está mostrando mais uma vez que esse conhecimento não é apenas intelectual. Segundo lugar, uma visão clara. 2 Pedro 1:9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Coloque a Bíblia em sua mente. Um cristão estagnado não tem discernimento espiritual. Sua visão é embaçada e turva. Está cego, como estava cega a igreja em Laodiceia, em Apocalipse 3:17. É um míope espiritual. Mas se um homem é cego, como pode ser míope? Se o apóstolo São Pedro tinha em mente este significado, talvez quisesse dizer que tal homem estava cego às coisas celestiais, espirituais e totalmente ocupado com as terrenas. Não podia ver o que está longe a ela, mas somente o que está perto. Tal pessoa é capaz de ver as coisas terrenas que estão próximas a ela, mas não pode enxergar as coisas celestiais que estão distantes. Ela é espiritualmente cega.
O apóstolo São Pedro diz que o cristão que não discerne a obra da redenção, não compreende a cruz e não atenta para a imensidão do amor de Deus, não tem ânimo para agradecer a Deus pela salvação ou entusiasmo para anunciar a salvação pelo glorioso Evangelho de Cristo Jesus a outros. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, uma segurança inabalável. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 11. Coloque a Bíblia em sua mente. A prova de que o indivíduo é salvo não é sua profissão de fé, mas seu progresso na fé em Cristo Jesus. Vocação e eleição andam juntas, são casadas. Ninguém pode sustentar que é um eleito de Deus e foi chamado por Deus se está vivendo na contramão da vontade de Cristo Jesus. Somente uma vida santa é evidência da vocação e eleição. A eleição advém de Deus somente, mas o comportamento do homem é a prova ou a refutação dessa eleição. A exortação do apóstolo São Pedro é assaz oportuna, pois muitos cristãos rejeitam a doutrina da eleição e outros a torcem. A eleição é uma doutrina bíblica, está presente no Antigo e no Novo Testamento. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Fomos escolhidos antes dos tempos eternos. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos desde o princípio. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Fomos escolhidos pela obediência do Espírito Santo na fé e verdade. Fomos escolhidos para a fé e não por causa da fé. Fomos escolhidos para a santidade e não por causa da santidade. Fomos eleitos para as boas obras e não por causa delas. Coloque a Bíblia, a palavra de Deus, em sua mente. Muitos benefícios advirão. Ouça agora, 2 resultados advêm da confirmação da vocação e da eleição. Se sente pronto para ouvir? Primeiro, não tropeçareis em tempo algum. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro 1,10. A Bíblia diz, eu acredito. Os cristãos serão poupados de uma derrota desastrosa. O apóstolo São Pedro tinha experiência nesse fato. Por não vigiar, negou a Cristo Jesus 3 vezes. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1,11. Fique de olho na Bíblia. Só entrarão no reino eterno de Deus os que permanecerem fiéis até o fim na fé em Cristo Jesus. Aqueles que apenas têm aparência de salvos e como as virginécias, estiverem sem azeite em suas lâmpadas, ficarão de fora naquele glorioso dia. Não há nada mais desastroso que a falsa segurança. Quero que se lembre disso.
Cristo Jesus concluiu o Sermão do Monte afirmando que muitos no dia final clamarão: Senhor, Senhor, Senhor. Essa é uma profissão ortodoxa e fervorosa. Eles justificarão sua profissão de fé estadiando suas grandes realizações. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus 7:22. Fizeram obras espetaculares, realizaram coisas extraordinárias, impressionaram as pessoas pela grandeza de suas realizações. Mas Cristo Jesus não negará essas obras, mas lhes dirá: apartai-vos, apartai-vos, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:23, a Bíblia diz, eu acredito. Essas pessoas tiveram apenas um relacionamento nominal com o Messias Cristo Jesus, mas nenhuma intimidade com ele. Possuíam apenas um conhecimento intelectual da verdade, mas não haviam sido transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Faziam coisas sagradas, mas ao mesmo tempo viviam na prática da iniquidade. Os que entrarão no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Messias, não são aqueles que fazem apenas uma profissão de fé nos lábios, mas aqueles que vivem de modo digno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você está vivendo de modo digno do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você está vivendo uma vida de fé verdadeira com o Senhor, em compromisso com o Senhor? Agora se sente pronto a entregar sua alma para Cristo? No momento de decisão em Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva. E você vai entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.